Pois é, pessoal, Renato Matheus do Política do Podcast e eu conto com vocês, se vocês puderem se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar nossos vídeos, eu agradeço muito. E aqui a gente vai tratar sobre os 5 fatos que mostram que os governos do PT, eles foram um dos mais medíocres da história. É isso mesmo. Você ouviu isso mesmo, medíocres. Existe uma lenda que vem sendo contada no Brasil há muitos e muitos anos. E ela foi tão repetida que muitos já acreditam que essa história seja verídica. Pois é, a de que o PT teria feito um bom governo quando estava no poder. Vocês acreditam nisso? Eu não. Nada mais distante das evidências. E aqui a gente vai mostrar o seguinte, que o PT teve o governo com mais resultados absolutamente medíocres, no sentido literal da palavra. Isto é, em linha com a média. Na verdade, é um pouco abaixo da medíocre. Com efeito tal como veremos aqui nesse vídeo que a gente vai analisar. Porque é um dos resultados brasileiros que deixa claro que o país ficou abaixo da média das nações emergentes. E ao final, mesmo com esses resultados abaixo da média, eles se revelam uma insustentável, sendo em grande medida revestido pela brutal crise do governo petista da Dilma Rousseff. Pois é. Passemos então aos 5 fatos em que mostram que o governo do PT ele foi um dos mais ruins da história, só para vocês terem ideia. É como grupos, né, favoráveis ao ex-presidente hoje e ex-presidiário, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que nunca antes na história desse país o Brasil ele tinha tido tanto sucesso, que isso é uma mentira muito grande. E esse discurso, no entanto, ele não se sustenta diante dos fatos. Segundo estudos que analisou o crescimento real do PIB por mandato presidencial, Lula passa a ser o 19º colocado dentre os 30 presidentes brasileiros no tocante ao desempenho econômico, só para vocês terem ideia. Já a Dilma foi pior ainda. Então ela teve a 3ª pior atuação, vencendo apenas, olha para você ter ideia, o Collor e Floriano Peixoto. O trabalho publicado pelo Instituto de Economia da UFG, né, ele concluiu ainda que 90% da queda brutal do PIB no governo de Dilma Rousseff, ele defendeu as falhas do próprio governo. E é claro, né, que o Brasil ele teve, no período aqui analisado, né, porém um modo medíocre de fato. A PUC do Rio, por exemplo, ela produziu uma série de estudos chamados de Panorama. E entre, né, os trabalhos nesta série consta um artigo intitulado como Renda de Produtividade nas últimas décadas. O material ele foi objeto, né, de editorial, por exemplo, da Gazeta do Povo, e demonstra de modo, né, que o Brasil ele é um país de renda que cresce pouquíssimo, né, ele é atrasado em relação ao mercado emergente. E agora, né, a gente vê essa mediocridade brutal no crescimento brasileiro na comparação com um panorama internacional. Só para vocês terem ideia, entre 94 e 2016, o Brasil foi o que menos cresceu entre os países dos grupos comparados. O Produto Interno Bruto, que é o PIB, né, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida em um ano, dividida pela população, cresceu 31,4%. Isso nos deixou muito longe da média do mercado emergente, quase 5 vezes maior, que foi 152,2%. E aí não conseguimos acompanhar o crescimento da América Latina, que foi de 37,4% no mesmo período. Ou até mesmo do país da OCDE, que foi 42,3%. E esse estudo, que é o Renda Produtividade nas últimas décadas, ainda deixa claro que mesmo levando em conta apenas o período de 2004 a 2011, nós limitamos a acompanhar a média do crescimento do PIB, PIB da região. E de 2012, né, diante, aí que passamos a descolar da negatividade dos vizinhos, né,
Um outro estudo de análise comparativa do Brasil com os países paralelos entre 2003 e 2011 chega também à desaceleradora. Ele foi realizado pelo economista o João Manuel Pinheiro de Mello, né, que ele intitulou esse estudo como a década perdida, só para vocês terem ideia, que foi de 2003 a 2012, onde eles compararam o Brasil com outras nações emergentes. Um outro estudo de análise comparativa do Brasil com outros países paralelos entre 2003 a 2012 chega também à desaceleradora. Por quê? Porque ele foi realizado pelos economistas João Manuel Pinho de Mello, né, que é professor acho que é do SPEN, que é PhD, e o Vinícius Carrasco, que é professor da PUC. Né, e esse estudo foi intitulado como A Década Perdida de 2013 a 2012, onde eles compararam o Brasil com outras nações emergentes. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu vou mostrar mais números, né? Que é o Brasil, ele ficou abaixo da média dos países emergentes no combate à pobreza. Só para vocês terem ideia como era na época do Brasil. Até isso. Tá certo, gente? Abraço e até o próximo vídeo.